Capítulo 28. Coletânea de preces espíritas. Por um agonizante. Prefácio. A agonia é o prelúdio da separação da alma e do corpo. Pode-se dizer que nesse momento o homem não tem mais que um pé neste mundo e que já tem um no outro. Essa passagem é algumas vezes penosa para aqueles que se prendem à matéria e viveram mais para os bens deste mundo do que para os do outro, ou cuja consciência está agitada pelos desgostos e pelos remorsos. Para aqueles, ao contrário, cujos pensamentos estão elevados ao infinito e estão desprendidos da matéria, os laços são menos difíceis de romper e os últimos momentos não têm nada de doloroso. A alma, então, não se prende ao corpo, senão por um fio, enquanto que, na outra posição, a ele se prende por profundas raízes. Em todos os casos, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Prece. Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos, à sua verdadeira pátria. Possa nele entrar em paz e a vossa misericórdia se estender sobre ela. Bons espíritos que acompanhastes na terra, não abandoneis nesse momento supremo. Dá-lhe a força de suportar os últimos sofrimentos que deve experimentar neste mundo para o seu adiantamento futuro. Inspirai-a para que ela consagre ao arrependimento das suas faltas os últimos clarões de inteligência que lhe restam, ou que possam momentaneamente lhe retornar. Dirigi meu pensamento a fim de que a sua ação torne menos penoso o trabalho da separação e que ela leve consigo, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança. Preces por aqueles que não estão mais na terra, por alguém que acaba de morrer. Prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm somente a finalidade de lhes dar um testemunho de simpatia, mas têm ainda por efeito ajudar o seu desligamento e com isso abreviar a perturbação que segue sempre a separação e tornar o despertar mais calmo. Mas aí ainda, como em outra circunstância, a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa e nas quais frequentemente o coração não toma parte. As preces que partem do coração ressoam em torno do espírito, cujas ideias são ainda confusas, como as vozes amigas que vêm nos tirar do sono. Prece. Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma, diz o nome da pessoa, que vindes de chamar para vós, possam as provas que ele ou ela suportou na terra lhe serem contadas e as nossas preces abrandar e abreviar as penas que pode ainda experimentar como espírito. Bons espíritos que viestes recebê-lo, e vós, sobretudo, seu anjo guardião, assisti-o para ajudá-lo a se despojar da matéria. Dá-lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que pôde cometer e o desejo que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento para a vida eterna feliz. Diz o nome da pessoa. Vindes de reentrar no mundo dos espíritos e, entretanto, estáis aqui presente entre nós. Vede-nos e nos ouvis, porque não há de menos entre nós e vós, senão o corpo perecível que vinde de deixar e que logo será reduzido a pó. Deixastes o grosseiro envoltório sujeito às vicissitudes e à morte, e não conservaste senão o envoltório etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não viveis mais pelo corpo, viveis da vida dos espíritos, e essa vida é isenta das misérias que afligem a humanidade. Não tendes mais o véu que oculta os nossos olhos os esplendores da vida futura. Podeis de hoje em diante contemplar novas maravilhas, ao passo que nós estamos ainda mergulhados nas trevas. Ides percorrer o espaço e visitar os mundos em inteira liberdade, ao passo que nós rastejamos penosamente sobre a terra,
onde nos retém nosso corpo material, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito vai se desenrolar diante de vós, e em presença de tanta grandeza compreendereis a vaidade dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das alegrias fúteis das quais os homens fazem as suas delícias. A morte não é entre os homens senão a separação material de alguns instantes. Do lugar de exílio onde nos retém ainda a vontade de Deus, assim como os deveres que temos a cumprir neste mundo, nós vos seguiremos pelo pensamento, até o momento em que nos será permitido nos reunirmos a vós, como estáis reunidos com aqueles que vos precederam. Se não podemos ir perto de vós, podeis vir perto de nós. Vinde, pois, entre aqueles que vos amam e que amastes, sustentai-os nas provas da vida. Velai sobre aqueles que vos são caros, protegei-os segundo o vosso poder, e abrandai seus pesares pelo pensamento de que estáis mais felizes agora, e a consoladora certeza de estarem um dia reunidos a vós num mundo melhor. No mundo em que estáis, todos os ressentimentos terrestres devem se extinguir, para a vossa felicidade futura de hoje em diante, que possais a eles ser inacessível. Perdoai, pois, a aqueles que procederam mal para convosco, como vos perdoo os que podeis ter procedido mal para com eles. Nota: podem-se ajuntar a esta prece, que se aplica a todas algumas palavras especiais, segundo as circunstâncias particulares da família ou de relações e a posição do falecido. Se se trata de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não é um espírito de criação recente, mas que já viveu e pode estar muito avançado. Se a sua última existência foi curta, é que ela não era senão um complemento de prova, ou devia ser uma prova para os pais. Outra prece. Senhor Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre os nossos irmãos que vêm de deixar a terra. Que a vossa luz brilhe aos seus olhos. Afastai-os das trevas. Abri seus olhos e seus ouvidos. Que os vossos bons espíritos os envolvam e lhes façam ouvir palavras de paz e de esperança. Senhor, por indignos que sejamos, ousamos implorar a vossa misericordiosa indulgência em favor daqueles dos nossos irmãos que vêm de ser chamados do exílio. Fazei com que seu retorno seja o do filho pródigo. Ouvidai, meu Deus, as faltas que ele pôde cometer para vos lembrar do bem que pôde fazer. A vossa justiça é imutável, nós o sabemos, mas o vosso amor é imenso. Nós vos suplicamos abrandar a vossa justiça por essa fonte de bondade que provém de vós. Que a luz se faça para vós, meu irmão, que vinde de deixar a terra. Que os bons espíritos do Senhor desçam até vós, vos envolvam e vos ajudem a sacudir as vossas cadeias terrestres. Compreendei e vede a grandeza de nosso Senhor. Submetei-vos e sem murmurar a sua justiça, mas não desespereis jamais da sua misericórdia, irmão. Que um sério retorno no vosso passado vos abra as portas do futuro, em vos fazendo compreender as faltas que deixastes atrás de vós e o trabalho que vos resta fazer para repará-las. Que Deus vos perdoe, que os bons espíritos vos sustentem e vos encorajem. Vossos irmãos na terra orarão por vós e vos pedem orar por eles. Pelas pessoas a quem tivemos afeição. Prefácio. Como é horrível a ideia do nada. Quanto se deve lamentar aqueles que creem que a voz de um amigo que chora seu amigo se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições aqueles que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com a sua vasta inteligência é um jogo da matéria que se extingue para sempre como um sopro, que do ser mais querido, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó que o tempo dissipa para sempre. Como um homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não lhe gela de pavor e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até esse dia sua razão não bastou para tirar suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro pelas provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Por isso, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria, a confiança renasce, porque o homem sabe de hoje em diante que a vida terrestre não é senão uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos deste mundo não estão perdidos para ele e que as suas mais santas afeições não estão esfarceladas sem esperanças. Prece. Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirijo. Pelo Espírito, diz o nome da pessoa,
Fazei-lhe entrever as vossas divinas claridades e tornai-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem a ele as minhas palavras e o meu pensamento. Tu que me eras caro neste mundo, ouve minha voz, que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado primeiro. Eu não poderia me lamentar com isso sem egoísmo, porque seria estar aflito por não ter mais para ti as penas e o sofrimento da vida. Espero, pois, com resignação o momento da nossa união no mundo mais feliz no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea, e que tão longa que me possa parecer, a sua duração se apaga diante da eternidade e da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado, e que me poupe assim a dor de não te reencontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que te oculta a minha visão. Que tu possas estar aqui ao meu lado, me ver e me ouvir como antigamente, e melhor ainda do que antigamente, que não me ouvideis mais, e que eu mesmo não te ouvide, que os nossos pensamentos não cessem de se confundir, e que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor seja contigo. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Prefácio. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, é preciso se informar quanto ao seu modo de ação que está atrás explicado. Aquele que está compenetrado dessa verdade ora com mais fervor pela certeza de não orar em vão. Prece. Deus clemente e misericordioso, que a vossa bondade se estenda sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, notadamente sobre a alma, diz o nome da pessoa. Bons espíritos, para os quais o bem é a única ocupação, intercedei comigo pelo seu alívio. Fazei brilhar os seus olhos um raio de esperança e que a divina luz os esclareça sobre as imperfeições que os afastam da morada dos felizes. Abri seu coração ao arrependimento e ao desejo de se depurar para apressar o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, eles podem abreviar o tempo das suas provas. Que Deus, em sua bondade, lhes dê a força de perseverar em suas boas resoluções. Possam estas palavras benevolentes abrandar suas penas em lhes mostrando que há na terra seres que sabem dele se compadecer e que desejam a sua felicidade. Outra prece. Nós vos pedimos, Senhor, derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Apiedai-vos das nossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas nos destes a força de resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir aos seus maus pendores e estão ainda arrastados para um mau caminho. Que vossos bons espíritos os envolvam, que a vossa luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham se prosternar aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles dos nossos irmãos que não tiveram a força de suportar as suas provas terrestres. Vós nos destes um fardo a carregar, Senhor, e não devemos depô-lo senão aos vossos pés. Mas a nossa fraqueza é grande e a coragem nos falta às vezes no caminho. Tende piedade destes servidores indolentes que abandonaram a obra antes da hora, que a vossa justiça os poupe e permita aos vossos bons espíritos lhes trazer o alívio, as consolações e a esperança do futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai-o, Senhor, aos culpados que desesperam e, sustentados por essa esperança, eles aurirão forças na grandeza mesmo de suas faltas e de seus sofrimentos para resgatar o seu passado e se preparar para conquistar o futuro. Por o inimigo morto. Prefácio. A caridade para com os nossos inimigos deve segui-lo além do túmulo. É preciso pensar que o mal que nos fizeram foi para nós uma prova que pôde ser útil ao nosso adiantamento se soubermos dela nos aproveitar. Ela pôde nos ser ainda mais proveitosa que as aflições puramente materiais, naquilo que nos permitiu juntar a coragem e a resignação, a caridade e o esquecimento das ofensas. Prece. Senhor, vos aprovo chamar antes de mim a alma de, diz o nome da pessoa,
Eu o perdoo do mal que me fez e suas más intenções a meu respeito. Possa ele disso se arrepender agora que não tem mais as ilusões deste mundo. Que a vossa misericórdia, meu Deus, se estenda sobre ele e afastar de mim o pensamento de me alegrar com a sua morte. Se eu procedi mal para com ele, que me perdoe, como ouvido aqueles que assim procederam para comigo. Por um criminoso. Prefácio. Se a eficácia das preces fosse proporcional ao seu cumprimento, as mais longas deveriam ser reservadas para os mais culpados, porque eles têm mais necessidade do que aqueles que viveram santamente. Recusá-las aos criminosos é faltar com a caridade e desconhecer a misericórdia de Deus. Crê-las inúteis porque um homem teria cometido esta ou aquela falta é prejudicar a justiça do Altíssimo. Prece, Senhor, Deus de misericórdia, não repilais esse criminoso que vem de deixar a terra. A justiça dos homens pôde atingi-lo, entretanto, não o isentou de vossa justiça, se seu coração não foi tocado pelo remorso. Erguei a venda que lhe oculta a gravidade das suas faltas. Possa o seu arrependimento encontrar graça diante de vós e aliviar os sofrimentos da sua alma. Possam também as nossas preces e a intercessão dos bons espíritos levar-lhe a esperança e a consolação. Inspirai o desejo de reparar as suas más ações numa nova existência e lhe dar a força de não sucumbir nas novas lutas que empreenderá. Senhor, tende piedade dele. Por um suicida. Prefácio. O homem não tem jamais o direito de dispor da própria vida, porque só a Deus cabe tirá-lo do cativeiro terrestre, quando julga oportuno. Todavia, a justiça divina pode abrandar os seus rigores em favor das circunstâncias, mas reserva toda a sua severidade para aquele que quis se subtrair às provas da vida. O suicida é como o prisioneiro que se evade da prisão antes de expirar sua pena e que, quando é recapturado, é mantido mais severamente. Assim ocorre com o suicida que crê escapar às misérias presentes e mergulha em infelicidades maiores. Prece. Sabemos, ó meu Deus, a sorte reservada àqueles que violam as vossas leis, abreviando voluntariamente os seus dias, mas sabemos também que a vossa misericórdia é infinita. Dignai-vos estendê-lo sobre a alma diz o nome da pessoa, possam as nossas preces e a vossa comisseração abrandar a amargura dos sofrimentos que ele experimenta, por não ter tido a coragem de esperar o fim das suas provas. Bons espíritos, cuja missão é assistir os infelizes, tomai-os sob a vossa proteção. Inspirai-lhe o arrependimento de sua falta e que a vossa assistência lhe dê a força de suportar com mais resignação as novas provas que terá de sofrer para repará-la. Afastai dele os maus espíritos que poderiam de novo levá-lo ao mal e prolongar os seus sofrimentos, fazendo perder o fruto das suas futuras provas. Vós, cuja infelicidade é o objeto das nossas preces, que a nossa comisseração possa abrandar-vos da amargura, fazer nascer em vós a esperança de um futuro melhor. Esse futuro está nas vossas mãos. Confiai-vos à bondade de Deus, cujo seio está aberto a todos os arrependidos e não permanece fechado senão para os corações endurecidos. Pelos espíritos arrependidos. Prefácio. Seria injusto situar na categoria dos maus espíritos os espíritos sofredores e arrependidos que pedem preces. Estes puderam ser maus, mas não são mais do momento em que reconhecem as suas faltas e as lamentam. Eles não são senão infelizes. Alguns mesmo começam a gozar de uma felicidade relativa. Prece. Deus de misericórdia, que aceitais o arrependimento sincero do pecador, encarnado ou desencarnado, eis um espírito que se comprazia no mal, mas que reconhece seus erros e entra num bom caminho. Dignai, ó Deus, recebê-lo como um filho pródigo e perdoai-lhe. Bons espíritos, cuja voz ele desconheceu, ele quer vos escutar de hoje em diante, permitir e entrever a felicidade dos eleitos do Senhor, a fim de que persista no desejo de se purificar para alcançá-lo. Sustentai-o em suas boas resoluções e dá-lhe a força de resistir aos seus maus instintos. Espírito cita o nome da pessoa, nós vos felicitamos pela vossa mudança e agradecemos aos bons espíritos que vos ajudaram. Se vos comprazias outrora em fazer o mal, foi porque não compreendíeis o quanto é doce a alegria de fazer o bem. Vós vos sentíeis também muito baixo para esperar atingi-lo.
Mas desde o instante em que colocastes o pé no bom caminho, uma luz se fez para vós. Começastes a provar uma felicidade desconhecida, e a esperança entrou no vosso coração. É que Deus escuta sempre a prece do pecador arrependido e não repele nenhum daqueles que vão a Ele. Para entrar completamente em graça junto dele, aplicai-vos de hoje em diante, não somente em não mais fazer o mal, mas a fazer o bem, e sobretudo a reparar o mal que fizestes. Então tereis satisfeito a justiça de Deus. Cada boa ação apagará uma das vossas faltas passadas. O primeiro passo está dado. Agora, quanto mais avançares, tanto mais o caminho vos parecerá fácil e agradável. Perseverai, pois, e um dia tereis a glória de ser contado entre os bons espíritos e os espíritos felizes. Pelos espíritos endurecidos. Prefácios. Os maus espíritos são aqueles que o arrependimento ainda não tocou, que se comprazem no mal e nele não concebem nenhum remorso, que são insensíveis às censuras, repelem a prece e frequentemente blasfemam contra o nome de Deus. São essas almas endurecidas que depois da morte se vingam nos homens dos sofrimentos que experimentam e perseguem com seu ódio aqueles a quem odiaram durante a vida, seja pela obsessão, seja por uma falsa influência qualquer. Entre os espíritos perversos há duas categorias bem distintas, aqueles que são francamente maus e os que são hipócritas. Os primeiros são infinitamente mais fáceis de conduzir ao bem do que os segundos. São mais frequentemente de natureza bruta e grosseira, como são vistos entre os homens que fazem o mal mais por instinto do que por cálculo, e não procuram se fazer passar por melhores do que são, mas há neles um germe latente que é preciso fazer eclodir, o que é conseguido quase sempre com a perseverança, a firmeza unida à benevolência, pelos conselhos, pelo raciocínio e pela prece. Na mediunidade, a dificuldade que eles têm em escrever o nome de Deus é indício de um temor instintivo, de uma voz íntima da consciência que lhes diz que são indignos. Aquele com quem ocorre isso está no limiar da conversão e pode-se esperar tudo dele. Basta encontrar o ponto vulnerável do coração. Os espíritos hipócritas são quase sempre muito inteligentes, mas não têm no coração nenhuma fibra sensível. Nada os toca. Simulam todos os bons sentimentos para captar confiança e ficam felizes quando encontram tolos que os aceitam como santos espíritos e que eles podem governar a sua vontade. O nome de Deus, longe de lhes inspirar o menor temor, lhes serve de máscara para cobrir as suas torpezas. No mundo invisível como no mundo visível, os hipócritas são os seres mais perigosos porque agem na sombra, e deles não se desconfia. Eles têm as aparências da fé, mas não a fé sincera. Prece. Senhor, dignai-vos lançar um olhar de bondade sobre os espíritos imperfeitos que estão ainda nas trevas da ignorância e vos desconhecem, notadamente sobre o dia, coloca o nome da pessoa. Bons espíritos, ajudai-nos a fazer compreender que, induzindo os homens ao mal, obsidiando-os e atormentando-os, prolonga seus próprios sofrimentos. Fazei com que o exemplo de felicidade que gozais seja um encorajamento para ele. Espírito que vos comprazeis ainda no mal, vindes de ouvir a prece que fizemos por vós. Ela deve vos provar que desejamos vos fazer o bem, embora façais o mal. Sois infelizes porque é impossível ser feliz fazendo o mal. Por que, pois, permanecer em pena quando depende de vós dela sair? Olhai os bons espíritos que vos cercam. Vede quanto são felizes, e se não vos seria mais agradável gozar da mesma felicidade. Direis que isso vos é impossível, mas nada é impossível àquele que quer, porque Deus vos deu, como a todas as suas criaturas, a liberdade de escolher entre o bem e o mal, quer dizer, entre a felicidade e a infelicidade, e ninguém está condenado a fazer o mal. Se tendes a vontade de fazer, o podeis ter a de fazer o bem e de ser feliz. Voltai vossos olhares para Deus. Elevai-vos um só instante até Ele pelo pensamento, e um raio de sua divina luz virá vos esclarecer. Dizei conosco estas simples palavras: meu Deus, eu me arrependo, perdoai-me. Experimentai o arrependimento e fazei o bem em lugar de fazer o mal, e vereis que logo a sua misericórdia se estenderá sobre vós, e que um bem-estar desconhecido virá substituir as angústias que sentis. Uma vez que houverdes dado um passo no bom caminho, o resto do percurso vos parecerá fácil. Compreendereis então quanto tempo perdestes por vossa falta de felicidade, mas um futuro radioso e cheio de esperança se abrirá diante de vós,
e vos fará esquecer vosso miserável passado, cheio de perturbação e de torturas morais, que seriam para vós o inferno, se devessem durar eternamente. Dia virá em que essas torturas serão tais que, a todo preço, querereis fazê-las cessar. Quanto mais esperardes, porém, mais isso vos será difícil. Não creais que permanecereis sempre no estado em que estáis. Não, isso é impossível. Tendes diante de vós duas perspectivas. Uma de sofrer muito mais do que sofreis agora e outra de ser feliz como os bons espíritos que estão ao vosso redor. A primeira é inevitável se persistis em vossa obstinação e um simples esforço da vossa vontade basta para vos tirar da má situação em que estáis. Apressai-vos, pois, porque cada dia de atraso é um dia perdido para a vossa felicidade. Bons espíritos, fazei com que estas palavras encontrem o acesso nessa alma ainda atrasada, a fim de que a ajudem a se aproximar de Deus. Nós vos pedimos em nome de Jesus Cristo, que teve um tão grande poder sobre os maus espíritos. Preces pelos doentes e pelos obsidiados. Pelos doentes. Prefácio. As doenças fazem parte das provas e das vicissitudes da vida terrestre. Elas são inerentes à imperfeição da nossa natureza material e à inferioridade do mundo que habitamos. As paixões e os excessos de todos os gêneros semeiam em nós germes malsãos, frequentemente hereditários. Nos mundos mais avançados, física ou moralmente, o organismo humano mais depurado e menos material não está sujeito às mesmas enfermidades, e o corpo não é minado surdamente pela devastação das paixões. É preciso, pois, se resignar em suportar as consequências do meio onde nos coloca a nossa inferioridade, até que tenhamos mérito de trocá-lo. Isso não deve nos impedir à espera do mérito e de fazer o que depende de nós para melhorar a nossa posição atual, mas se, malgrado os nossos esforços, a isso não pudermos chegar, o Espiritismo nos ensina a suportar com resignação nossos males passageiros. Se Deus não tivesse querido que os sofrimentos corporais fossem dissipados ou abrandados em certos casos, não teria colocado os meus curativos à nossa disposição. Sua previdente solicitude a esse respeito, de acordo nisso com o instinto de conservação, indica que é do nosso dever procurá-los e aplicá-los. Ao lado da medicação ordinária elaborada pela ciência, o magnetismo nos fez conhecer o poder da ação fluídica. Depois o Espiritismo veio nos revelar uma outra força na mediunidade curadora e a influência da prece. Prece para o doente pronunciar. Senhor, sois todo justiça, a doença que vos aprouve me enviar, devo-a merecer, pois não fazeis sofrer jamais sem causa. Eu me entrego para minha cura, à vossa infinita misericórdia. Se vos apraz me restituir a saúde, que o vosso santo nome seja bendito. Se ao contrário devo ainda sofrer, que ele seja bendito da mesma forma. Eu me submeto sem murmurar aos vossos divinos decretos, porque tudo o que fazeis não pode ter por finalidade senão o bem das vossas criaturas. Fazei, ó meu Deus, que esta doença seja para mim uma advertência salutar e me leve a meditar sobre eu mesma. Aceito-a como uma expiação do passado e como uma prova para a minha fé e a minha submissão à vossa santa vontade. 79. Prece. Pelo doente. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis e em vossa sabedoria acreditastes dever afligir o nome da pessoa pela doença. Lançai, eu vos suplico, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos por-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, eu vos peço, meu desejo de aliviá-lo. Dirigi meu pensamento, a fim de que ele vá derramar um bálsamo salutar sobre o seu corpo e consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dar-lhe a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto das suas provas. Prece, para ser pronunciada por um médium curador. Meu Deus, se dignais-vos servir de mim, e indigno que sou, eu posso curar esse sofrimento, se tal é a vossa vontade, porque tenho fé em vós, mas sem vós eu não posso nada. Permiti aos bons espíritos me penetrarem com seu fluido salutar, a fim de que eu transmita a este doente e afastar de mim todo pensamento de orgulho e de egoísmo que poderia alterar-lhe a pureza. Pelos obsidiados. Prefácio. A obsessão é a ação persistente que o mau espírito exerce sobre o indivíduo.
Apresenta caracteres muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Ela oblitera todas as faculdades medianímicas na mediunidade escrevente e se traduz pela obstinação de um espírito em se manifestar com exclusão de todos os outros. Os maus espíritos pululam ao redor da terra, em consequência da inferioridade moral dos seus habitantes. Sua ação malfazeja faz parte dos flagelos dos quais a humanidade é o alvo deste mundo. É o alvo neste mundo. A obsessão, como as doenças e todas as tribulações da vida, deve, pois, ser considerada como uma prova ou uma expiação e aceita como tal. Da mesma forma que as doenças são resultado de imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas exteriores, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que o expõe a um mau espírito. A uma causa física se opõe uma força física. A uma causa moral é preciso opor uma força moral. Para se perseverar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir da obsessão, é preciso fortalecer a alma. Daí, para o obsidiado, é necessidade de trabalhar pela sua própria melhoria, o que basta, o mais frequentemente, para livrá-lo do obsessor sem o socorro de pessoas estranhas. Esse socorro torna-se necessário quando a obsessão degenera em subjugação e em possessão, porque então o paciente perde por vezes a sua vontade e o seu livre-arbítrio. A obsessão é quase sempre o resultado de uma vingança exercida por um espírito, e que o mais frequentemente tem sua origem nas relações que o obsidiado teve com ele numa precedente existência. Nos casos de obsessão grave, o obsidiado está como envolvido e impregnado de um fluido pernicioso, que neutraliza a ação dos fluidos salutares e os repele. E desse fluido que é preciso desembaraçá-lo. Ora, um mau fluido não pode ser repelido por um mau fluido. Por uma ação idêntica à do médico curador, nos casos de doença, é preciso expulsar o fluido mau com a ajuda de um fluido melhor que produza, de alguma sorte, o efeito de um reativo. Essa é a ação mecânica, mas que não basta. É preciso também, sobretudo, agir sobre o ser inteligente, com o qual é preciso ter o direito de falar com autoridade, e essa autoridade não é dada senão pela superioridade moral. Quanto mais esta é grande, maior é a autoridade. Ainda não é tudo para assegurar a libertação. É preciso levar o espírito perverso a renunciar aos seus maus desígnios. É preciso fazer nascer nele o arrependimento e o desejo do bem, com a ajuda de instruções habilmente dirigidas nas evocações particulares feitas com vistas à sua educação moral. Então pode-se ter a dupla satisfação de livrar o encarnado e converter o espírito perfeito. A tarefa torna-se mais fácil quando o obsidiado, compreendendo a sua situação, traz seu concurso de vontade e de prece. Não ocorre assim quando este, seduzido pelo espírito enganador, ilude-se sobre as qualidades daquele que o domina e se compraz no erro em que este último mergulha. Porque então, longe de secundar, ele repele toda assistência. Esse é o caso da fascinação, sempre infinitamente mais rebelde do que a subjugação mais violenta. Em todos os casos de obsessão, a prece é o mais poderoso auxiliar para agir contra o espírito obsessor. Prece. Para ser pronunciada pelo obsidiado. Meu Deus, permiti aos bons espíritos livrar-me do espírito malfazejo que está ligado a mim. Se é uma vingança que exerce por injustiças que eu terei feito outrora para com ele, vós o permitis, meu Deus, para minha punição, e eu suporto a consequência da minha falta. Posso, meu arrependimento, merecer vosso perdão e minha libertação, mas qualquer que seja seu motivo, peço para ele a vossa misericórdia. Dignai-vos facilitar-lhe o caminho do progresso que o desviará do pensamento de fazer o mal. Possa eu, de minha parte, retribuindo o mal com bem, conduzi-lo a melhores sentimentos. Mas eu sei também, ó meu Deus, que são as minhas imperfeições que me tornam acessível às influências dos espíritos imperfeitos. Dai-me a luz necessária para as reconhecer, combatei sobretudo em mim o orgulho que me cega sobre meus defeitos. Qual não deve ser a minha indignidade, uma vez que um ser malfazejo pode me senhorear? Fazei, ó meu Deus, que esses revés da para minha vaidade me sirva de lição para o futuro. Que ele me fortaleça na resolução que tomo de me depurar pela prática do bem, da caridade e da humildade, a fim de opor de hoje em diante uma barreira às más influências. Senhor, dai-me a força de suportar esta prova com paciência e resignação.
Eu compreendo que, como todas as outras provas, ela deve ajudar o meu adiantamento, se não perder-lhe o fruto com meus murmúrios, uma vez que me fornece ocasião de mostrar minha submissão e de exercer uma caridade para com o irmão infeliz, perdoando-lhe o mal que me fez. Prece para o obsidiado. Deus Todo-Poderoso, dignai-vos dar-me o poder de libertar, diz o nome da pessoa, do espírito que o obsidia. Se entra em vosso desígnio por termo a essa prova, concedei-me a graça de falar a esse espírito com autoridade. Bons espíritos que me assistis, e vós, seu anjo guardião, prestai-me vosso concurso. Ajudai-me a desembaraçar do fluido impuro com o qual está envolvido. Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu abjuro o espírito malfazejo que o atormenta a se retirar. Outra prece para o espírito obsessor. Deus infinitamente bom, imploro a vossa misericórdia para o espírito que obsidia, diz o nome da pessoa. Fazei-o entrever as divinas claridades, a fim de que ele veja o falso caminho em que está empenhado. Bons espíritos, ajudai-me a fazê-la compreender que tem tudo a perder fazendo mal e tudo a ganhar fazendo bem. Espíritos que vos comprazeis em atormentar, o nome da pessoa, diz o nome da pessoa. Escutai-me porque eu vos falo em nome de Deus. Se quiserdes refletir, compreendereis que o mal não pode impor-se ao bem e que não podeis ser mais forte do que Deus e os bons espíritos. Eles poderiam perseverar, diz o nome da pessoa, de todo o golpe da vossa parte. Se não o fizeram, foi porque ele ou ela tinha uma prova a suportar. Mas quando essa prova tiver acabado, vos tirarão toda a ação sobre ele. O mal que lhe tendes feito, em lugar de prejudicá-lo, servirá para o seu adiantamento, e com isso não será senão mais feliz. Assim vossa maldade terá sido uma pura perda para vós e reverterá contra vós. Deus, que é todo-poderoso, e os espíritos superiores, seus servidores, que são mais poderosos do que vós, poderão, pois, por fim a essa obsessão quando quiserem, e vossa tenacidade se quebrará diante dessa suprema autoridade. Mas pelo fato mesmo de que Deus é bom, Ele quer vos deixar o mérito de cessá-la de vossa própria vontade. É uma moratória que vos é concedida. Se não aproveitais, sofrereis as suas deploráveis consequências. Grandes castigos e cruéis sofrimentos vos esperam. Sereis forçada a implorar a piedade e as preces da vossa vítima, que já vos perdoa e ora por vós, o que é um grande mérito aos olhos de Deus, e apressará a sua libertação. Refleti, pois, enquanto é tempo ainda, porque a justiça de Deus se abaterá sobre vós, como sobre todos os espíritos rebeldes. Pensai que o mal que fazeis neste momento terá forçosamente um fim, enquanto que, se persistir no vosso endurecimento, vossos sofrimentos irão aumentar sem cessar. Quando estáveis sobre a terra, não terias achado estúpido se sacrificar um grande bem por pequena satisfação de um momento? Ocorre o mesmo agora que sois espírito, que ganhais com o que fazeis. O triste prazer de atormentar alguém, o que não vos impede de ser infeliz, o que quer que possais dizer vos tornará mais infeliz ainda. Ao lado disso, vede o que perdeis. Olhais os bons espíritos que vos cercam e vede de sua sorte, não é preferível a vossa. A felicidade que eles gozam será vosso quinhão quando quiserdes. O que é preciso para isso? O que é preciso para isso? Implorar a Deus e fazer o bem em lugar de fazer o mal? Eu sei que não podeis vos transformar de repente, mas Deus não pede o impossível. O que Ele quer é a boa vontade. Experimentai, pois, e nós vos ajudaremos. Fazer com que logo possamos dizer por vós a prece pelos espíritos arrependidos, e não mais vos situar entre os maus espíritos, até que possais estar entre os bons. Nota: a cura das obsessões graves requer muita paciência, perseverança e devotamento. Ela exige também tato e habilidade para conduzir ao bem espíritos frequentemente muito perversos, endurecidos e astuciosos, porque há rebeldes em último grau. Na maioria dos casos é preciso se guiar segundo as circunstâncias. Mas qualquer que seja o caráter do espírito, é um fato certo, que não se obtém nada pela violência ou pela ameaça. Toda influência está na ascendência moral. Uma outra verdade, igualmente constatada pela experiência, assim como pela lógica, é a completa ineficácia do exorcismo. Fórmulas, palavras sacramentais, amuletos, talismãs, práticas exteriores ou sinais materiais quaisquer.
A obsessão muito prolongada pode ocasionar desordens patológicas e requer por vezes um tratamento simultâneo ou consecutivo, seja magnético, seja médico, para restabelecer o organismo. A causa estando destruída, resta combater os efeitos.